Precisamos reduzir os impactos de valores extremos em uma tendência central. Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos aprender como calcular e identificar os outliers de um conjunto de dados. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. É importante também que interaja comigo utilizando os comentários. Vamos lá! Utilizando o motor de execução SQL e a conexão do banco de dados SQL Server, nós iremos executar uma consulta na tabela contendo as cotações da Bolsa de Valores. Os valores estão armazenados por dia e a coluna Close nos traz o fechamento do valor daquele dia. Na próxima consulta, eu irei trazer o resultado da média de cada tipo de cotação para o mesmo ano, 2020, agrupados pela sigla. Levando em consideração a tendência central, esses valores podem não estar necessariamente apresentando a realidade. Portanto, para calcularmos os outliers, eu preciso entender qual é o conceito de quartil. O quartil 1, Q1, nós temos o valor do meio da primeira metade do seu conjunto de dados. A mediana é o valor do meio do todo dos seus registros. E o Q3, o quartil 3, ele é o valor do meio que representa os 75% do seu conjunto de dados. Entre o limite de Q1 e o Q3, nós temos o intervalo que é conhecido como interquartil. Acima do Q3, nós temos o limite superior. Qualquer valor que esteja acima do limite superior é considerado um outlier. E logo abaixo do Q1, nós temos o limite inferior. Utilizando a mesma lógica do limite superior, qualquer valor abaixo desse limite, ele é considerado também um outlier. Partindo para o meu código SQL, eu vou utilizar o conceito de expressão de tabela comum para definir as minhas consultas em um nível de hierarquia. Eu prefiro utilizar dessa forma, pois eu consigo manter uma ordenação lógica das etapas. A primeira consulta eu vou trazer os registros existentes da tabela, apenas filtrando os valores pelo ano de 2020. Na segunda consulta, eu encontro aqui dois selects. Como precisamos calcular primeiramente os quartis que serão utilizados para calcular o interquartil, na subconsulta eu preciso utilizar a função percentil_count. É necessário passar o parâmetro de qual parte do conjunto de dados você quer o valor do meio. A primeira metade é definida como 0,25, ou seja, 25% do todo. E é obrigatório o agrupamento para ordenação desses valores, visto que na estatística eu preciso ordenar os valores para lhe encontrar o valor do meio, order by, pela coluna close, os valores de fechamento daquela cotação. Outro item obrigatório para essa função é o over, que para ele identificar que cada instrumento existente dentro dessa tabela são cálculos diferentes, eu vou informar o partition by pela sigla de cada instrumento. Nós definimos o cálculo para identificação do Q1 do primeiro quartil. Copiando e colando esse mesmo código, eu vou definir a mediana, o valor 0,50,
que é justamente a metade do seu conjunto de dados. E para identificarmos o terceiro quartil, eu vou alterar o valor para 0,75, que são os 25% do final do seu conjunto de dados, visto que eles estão ordenados. Obtendo o Q1, a mediana e o Q3, o meu primeiro select irá utilizar o resultado da minha subconsulta para justamente, depois da vírgula, o cálculo do IQR, que é o nome IQR igual a, abre parênteses, Q3 menos Q1. O interessante é que nós utilizamos o igual para nomear a coluna calculada. Na próxima consulta, que está interligada com as outras duas pelo conceito de expressão de tabela comum, nós iremos agora calcular o limite superior, definir, abre parênteses, Q3 mais, abre parênteses novamente, 1,5 vezes o valor de IQR encontrado. E para o limite inferior, nós temos, abre parênteses, Q1 menos, abre parênteses novamente, 1,5 vezes o IQR encontrado, fecha parênteses. Tendo todas as minhas consultas construídas, agora podemos fazer um select para a última delas, que contém os valores de limite superior e inferior. Ao executar essa célula, percebam que para cada sigla nós temos o Q1, a mediana, o Q3, o IQR e os limites. Nós iremos utilizar o Power BI para exibir visualmente esses valores em um gráfico de box plot. Para isso, eu vou adicionar um novo visual clicando nos 3 pontos logo no final dos visuais existentes. Irei clicar obter mais visuais, pesquisar nessa janela o gráfico de box plot, percebendo que esse visual é certificado pela Microsoft, eu vou adicionar ao meu relatório. Vou clicar no novo visual adicionado e aumentar o tamanho dele para facilitar a visualização. Selecionar a coluna fechamento, definindo o valor desse gráfico, e a coluna de data para o meu eixo X. Percebam que, vejam que os valores encontrados nesse gráfico, eles são iguais aos encontrados no SQL Server. É importante entender que esse máximo e mínimo relacionados aqui, eles não são os limites superiores e inferiores encontrados, e sim é o maior valor e o menor valor existentes no nosso conjunto de dados. Voltando para o nosso código SQL, nós iremos comentar o primeiro select e tirar o comentário do segundo. É nele que nós iremos utilizar o cross apply para com a expressão de tabela comum chamada outlier values e comparar com o case se aquele valor encontrado do fechamento está acima do limite superior ou abaixo do limite inferior. Vou utilizar o em. Caso ele esteja nessa condição, ele vai escrever o nome lower outlier. E no próximo em, close maior que o limite superior, ele irá preencher o registro com o valor upper outlier. Caso nenhuma das duas condições estiverem sendo atendidas, eu vou utilizar o else para informar que o registro vai receber como nulo. Feito isso, além de definir o nome para essa coluna,
eu irei filtrar o meu cross apply utilizando a coluna de sigla do instrumento para evitar a duplicidade de registros. Executando essa célula, percebam para que o ano 2020, no status de Outlier, não encontramos nenhum valor acima dos seus limites. Alterando para 2015 e executando novamente essa célula, filtrando pela coluna de status do Outlier, que alguns registros estão acima do limite superior. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, conto com a sua ajuda para dar seu like e se inscrever no nosso canal. Também é importante interagir comigo utilizando os comentários. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.